Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira, noite daquele papo sensacional com o Magalhães Júnior. O Magalhães falou que tem um monte de coisa para dizer, que quer falar umas verdades. Falei, peraí, Maga, peraí, não é assim não, viu? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. É melhor chamar a vinheta, viu, Marcelo? Eu quero ver primeiro, eu quero ler primeiro o que você pretende falar. Então, Tá bom. solta a vinheta. Tá ok. Que é isso, Maga? Não tem censura aqui, imagina. Só queria dar uma lidinha para ver o que você ia falar. Aqui não tem censura, de jeito nenhum, pode tirar. Pode tirar. Obrigado. Tem muita gente que está meio que flertando aí com a volta da ditadura, né? Com a censura. E teve uma época, né, Maga, é sobre isso que nós vamos falar hoje, que a censura fez parte também da história da televisão, não é isso? Marcelo, principalmente durante o período da ditadura militar. Não só entre 1964 e 1985, mas principalmente. Olha, teledramaturgia, telejornalismo, programa musical, programa de humor, comédia, foram os que mais sofreram, né? E tudo que era escrito e gravado era submetido, digamos assim, à apreciação de censores da Polícia Federal antes de ir ao ar. Bom, Maga, mas esse assunto, né, de censura, ele é amplo demais. Então a gente precisa fazer um recorte aqui só para dar uma ideia para o curioso, para a curiosa, de como isso funcionava, né? Eram os bastidores da censura. Então vamos dividir em três partes, né? Você conta um pouquinho de cada uma. A gente podia falar de teledramaturgia, podia falar de música e podia falar de humor, que é um tema que você gosta bastante, né? Eu gosto muito. Mas primeiro eu gostaria de recordar, Marcelo, que a censura era sempre evidenciada na abertura de cada programa. Eram aqueles cartões, né, que diziam autorizar aquele programa e que aquele próprio programa era adequado para aquele horário que ele estava sendo exibido. Esse tipo de procedimento durou mesmo depois da chamada redemocratização do país, já na segunda metade ali dos anos 1980. O cartão entrava no ar juntamente com uma locução cuja apresentação variava. Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 12 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Este filme foi produzido em preto e branco. No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Ô Maga, eu lembro, né? Eu lembro do medo que as pessoas tinham de uma chefe da censura, dona Solange Hernandes, né? Que não era fácil, não, né? Ela gostava de censurar tudo ali entre 1981 e 1984. Virou até música do Léo Jaime, né? Solange, era uma homenagem a ela. Ela é a precursora do Eduardo Mãos de Tesoura, né? Era mais ou menos isso. Mas vamos começar pela teledramaturgia, então. Vamos contar alguns casos aí, vamos dizer pitorescos, para não usar a palavra bizarros, vai. Vamos começar então com uma novela da TV Tupi, 1966, novela chamada Somos Todos Irmãos. E foi um caso de dupla censura. A primeira censura já veio do patrocinador, que era a Colgate-Palmolive. Ela não aceitou a sinopse do Walter George Durst, que tinha dado o título A Vingança do Judeu,
que, aliás, era o mesmo título do romance no qual ele estava se baseando para escrever a história. E a história tratava da paixão de um homem judeu, que no caso era o Sérgio Cardoso, que se apaixonava por uma jovem cristã, que no caso era a Rosa Maria Murtinho. E aí, então, já é um caso. Você já começou bem, né? Porque o patrocinador já era o censor, era isso? É porque até quase o final dos anos 1960, o texto, a direção e o elenco, eles ficavam sob as ordens e as diretrizes do patrocinador. A emissora, ela entrava com a logística, estúdio, câmera, tal, etc., e a veiculação do produto. Mas o patrocinador era quem comandava, mandava e, no caso, censurava. E aí a Colgate-Palmolive obrigou o Walter Jorge, Durst a alterar o texto, foi isso? o patrocinador fez mais que isso. Ele alterou o Walter George Durst. A novela passou a ser escrita pelo Benedito Rui Barbosa, que na época era iniciante ainda, né? E ele alterou o título para Somos Todos Irmãos e fez uma história de um amor impossível, mas sob uma ótica assim, mais da diferença de classes sociais do que religiosa. E a novela foi um sucesso. Foi quando teve uma segunda censura. A novela foi obrigada a mudar de horário. Ela era exibida às 20 horas, ela passou para 21h30, sob a alegação da censura de que as cenas de amor entre os personagens principais eram tórridas demais, né? Então, mesmo passando para as 21h30, muitas cenas tiveram que ser reescritas e regravadas para amenizar o clima caliente, segundo os censores. Tem mais uma novela, então, Maga? Vamos lá, segunda novela. Tem uma que o título é legal, né? Foi exibida, aliás, ela foi programada para a TV Globo em 1977, chamava-se Despedida de Casado, e era escrita por quem? Walter George Durst. E essa novela, Marcela, ela iria estrear no dia 3 de janeiro de 1977, no horário das 22 horas. Já possuía, inclusive, mais de 20 capítulos gravados. E ela foi totalmente cortada e censurada pela censura federal. O assunto principal da história era um tabu para a época: separação de casais. Bom, basta lembrar que a lei do divórcio do Nelson Carneiro só seria promulgada na metade ainda daquele ano. Então, o Walter George Durst foi censurado novamente, a novela foi simplesmente abolida. Ele passou a escrever uma outra novela que viria a se chamar Nina. E ele praticamente reaproveitou todo o elenco que estaria na novela Despedida de Solteiro. Mas até que a Nina tivesse estofo de capítulos para poder ir ao ar, a Globo foi obrigada a criar uma reprise ali da novela O Bem Amado. Então quer dizer que essa novela, Despedida de Casado, foi aquela que foi sem nunca ter sido. Mais ou menos isso. A gente pode dizer assim, se bem que a frase, aquela que foi sem nunca ter sido, ela está mais ligada ao nosso terceiro destaque. Eu estou falando da novela do Dias Gomes, chamada Roque Santeiro. Essa novela, ela começou a ser gravada em 1975 e ela estava prevista para estrear em agosto daquele ano. E as chamadas, Marcelo, eu me lembro muito bem, elas faziam referência à fabulosa história de Roque Santeiro e a sua fogosa viúva, no caso, era a viúva porcina, que era
aquela que foi sem nunca ter sido. E vale dizer que o Rock Santeiro, Marcelo, ele já era sucesso mesmo antes da estreia, porque as chamadas eram muito interessantes, os personagens também. Eu me lembro que eu fiquei muito curioso, porque chamada de estreia de novela é rotativa, né? De manhã, de tarde, de noite, então, em qualquer hora que você assistisse à televisão, você acabava vendo a chamada. E aí, eu estava muito curioso, eu e o mundo, né? Estávamos todos muito curiosos para ver a estreia do Rock Santeiro, e todos os jornais de 28 de agosto de 1975, inclusive está aí a grade horária da Folha de São Paulo, tinham a grade horária da Globo a indicação, a estreia de Rock Santeiro. Mas a estreia também foi aquela e foi sem nunca ter sido, porque o Rock Santeiro, que também já possuía 30 capítulos gravados, foi totalmente censurada, a novela foi totalmente censurada, sob a alegação de que se tratava de uma história que atentava contra os bons costumes da sociedade. Seu Rodésio é Cisne. Não, senhora. É um casal de ganso. E o que foi que eu mandei você comprar, seu Rodésio? Um casal de cisne. Mas é muito difícil encontrar, patroa. Eu procurei Salvador inteirinho e me disseram que nem no Rio de Janeiro eu ia encontrar esse No casal. diabo que carregue que fosse, você tinha que ir porque eu mandei. Eu falei, eu quero um casal de cisne. É cisne, seu cabeça de minhoca? Então quer dizer que a censura era pontual, né? Atentado aos bons costumes. Era isso. Não era só isso, não. Porque, segundo a censura da época, a novela tentava contra os bons costumes e outras coisas também, dentre eles os valores da igreja. Eu não sou bobo, Malta. Se você não me dá esperanças, é porque você não vai fazer nada. Eu já entendi tudo. Espere, para. Eu já entendi tudo. Você, o prefeito, Matilde, todos rezando pela mesma cartilha. Eu ainda acabo dando um murro na fuça desse padreco aí. Ô, Maga, mas Rock Santeiro não era uma história que já era conhecida, que tinha sido baseada num livro do Dias Gomes? Assim, não era para, assim, de repente, não era uma surpresa. Como é que é isso? Essa é uma peça do Dias Gomes, dos anos 1960, que chamava-se O Berço do Herói. Eu tenho, inclusive, aqui, Marcelo, o livro, que é o roteiro dessa peça, né? Você está dando para ver? Sim, O Berço do Herói. Essa peça, ela iria, vamos colocar no futuro no pretérito do futuro, né? Ela iria estrear em 1965, mas ela também foi proibida antes da sua estreia. Então, parece que é uma coisa de 10 em 10 anos, porque o Dias Gomes iria estrear a peça em 1965. Ela foi censurada. 10 anos depois, 1975, ele iria estrear a novela. Era o Rock Santeiro, que era com base no Berço do Herói. Foi censurado. E 10 anos depois, 1985, aí sim, ele conseguiu estrear uma nova versão de Rock Santeiro. Maga, vamos dar uma puladinha agora, então, que a gente já falou de 3 destaques de novelas. Vamos falar de 3 de música também? Vamos. Só que a gente vai continuar falando de novela, né? Porque falando em música, vamos falar de um tema de abertura. O tema de abertura da novela Pecado Rasgado, de 1978, na TV Globo. Era uma música do Chico Buarque de Holanda que já tinha sido censurada, porque ela tinha sido gravada pelo próprio Chico Buarque. A música se chamava Não Existe Pecado ao Sul do Equador. Ela tinha sido censurada, mas ela não só foi liberada
na versão cantada pelo Ney Matogrosso, como ela se tornou tema de abertura da novela. E isso se deu porque o verso, atentem para o detalhe, né? O verso que era a pedra do sapato, no sapato da censura, que era vamos fazer um pecado debaixo do cobertor, ele foi alterado. Foi alterado para vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Bem diferente. Ô, Maga, e os festivais? Tem alguma história de censura nos festivais? Olha, teve dois tipos de censura em música de festival, né? O primeiro tipo é aquele em que a música era classificada para se apresentar e a censura impedia a sua exibição. Isso ocorreu, por exemplo, no Festival da TV Record de 1969, foi com a canção Clarice, que era da Eneida e João Magalhães, né? Olha, um parente meu aí. E essa canção foi censurada pela censura federal, embora ela tivesse sido classificada pelo fato de a Clarice ser uma mulher sensual demais. Isso na letra. Agora, outra forma de censura foi, por exemplo, de permitir a exibição da música, mas fazer uma pressão para que essa mesma música não fosse campeã do festival. Isso, por exemplo, aconteceu também em 1968, no Festival da Canção da TV Globo, com a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Muitos, inclusive, acham que o título dessa música é Caminhando. Era considerada uma letra de protesto, só que a canção caiu no gosto do povo, né? E era dada como vencedora do festival. Eu assisti aos dois festivais daquele ano, né? Assisti ao Festival da Record, de 1968, e assisti ao Festival da Globo. E é claro que eu e minha família toda, minha tia, minha mãe, estávamos torcendo muito pela música do Geraldo Vandré, né? E, ao que tudo indica, forças ocultas colocaram a música do Vandré em segundo lugar, deixando o título de vencedora para a canção Sabiá, que é do Chico Buarque de Holanda e do Tom Jobim. Quando saiu o resultado, que foi dito pelo Hilton Gomes, que era o apresentador, né, o apresentador oficial do festival, ele falou: segundo lugar, Geraldo Vandré. Foi uma vaia ensurdecedora, mas não por causa do Geraldo Vandré, porque a música tinha tirado o segundo lugar. Tanto que o próprio Geraldo Vandré teve que fazer, às vezes, de pacificador para acalmar a plateia. Uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Gente, por favor. E você acha que essa, assim, foi a censura mais absurda de uma música? Ou tem alguma coisa que superou isso, então, Maga? Bom, primeiro, toda censura é absurda, né? Perfeito. Agora, tem uma que, digamos assim, essa está de parabéns, né? Porque você imagina o grande
eu não tenho outra forma de falar do cara genial Adoniran Barbosa, falando de novela também. Em 1973, o Adoniran Barbosa fazia parte do elenco da novela Mulheres de Areia na TV Tupi. Uma novela de um sucesso absurdo. Aproveitando o sucesso da novela e o sucesso do seu personagem, o que o Adoniran fez? Ele resolveu lançar um disco regravando algumas de suas músicas que já tinham sido gravadas nos anos 50 e 60. E aí entra em ação a censora Eugênia Costa Rodrigues, né? Censurando, por exemplo, a música Tiro ao Álvaro, porque tem aí, inclusive, o papel em que ela diz que era faltava gosto naquela letra. Faltava gosto para ela poder fazer a liberação da letra, porque ele utilizava palavras como tauba em vez de tábua, revólver em vez de revólver e automóvel em vez de automóvel. Né? A mesma censora, dona Eugênia Costa Rodrigues, ela disse que ela só liberaria o samba do Ernesto se o título mudasse para Samba do Ernesto, que em vez de cantar Nós fiquemos com uma baita de uma raiva, da outra vez Nós não vai mais, nós não semos tatu, ele deveria cantar Nós ficamos com uma baita de uma raiva, de uma outra vez nós não vamos mais, nós não somos tatu. É uma questão de censura e crítica musical também. Ela quis se tornar uma coautora da música. Ô Maga, a gente fica ouvindo essas histórias, né, e ri um pouco de nervoso até, né, porque são situações tão absurdas e o humor às vezes desencadeia isso na gente. Então, a gente vai tratar de um tema aqui agora que vai parecer piada de mau gosto, né, que é a censura no humor. Então vamos lá, você vai ter muitos casos, mas vamos contar 3 também. Tá. Bom, não preciso dizer que em tempos de censores com tesouras afiadas, né? Por exemplo, Costinha, Dercy Gonçalves, eram os alvos prediletos, né? Aquela coisa de atentar contra os bons costumes da família e tal. Foram suspensos várias vezes, tanto Costinha como a Dercy Gonçalves, não só eles, a Zilda Cardoso, uma vez, comediante, foi suspensa por ter falado filha da mãe no ar. Não, porque aquela menina é uma filha da mãe. A mãe dela é tal, era um jogo de palavras, ela foi suspensa por causa disso. Mas, por exemplo, falar de Manuel de Nóbrega, né, com quem eu não tive o privilégio de trabalhar, mas assisti muito, trabalho com o filho dele, Carlos Alberto de Nóbrega, há décadas. Mas o seu Manuel, ele, acho, se não me engano, foi naquele quadro do livro, que era que o Walter Dávila fazia. Ele colocou ali o trecho seguinte: Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Isso é um trecho do poema Navio Negreiro, do Castro Alves. E esse texto foi censurado. E o seu Manuel teve que ir até Brasília. E o censor disse que beija e balança não podia ir ao ar, que ele tinha que substituir aquilo porque aquilo era pornográfico. E o seu Manuel de Nóbrega disse, olha, esse texto não é meu, isso é de Castro Alves. E o censor disse, então, por favor, quando o senhor encontrar com ele, peça para que ele modifique. Que lindo. Lindo. Apenas isso. Mas não foi só o seu Manuel de Nóbrega. O
mestre Chico Anísio, num de seus textos, escreveu, se não me engano, foi Chico City. O personagem falava com o outro assim: você vai para a Europa? Então me traga uns afrescos de Rafael. E aí o censor, ele queria cortar essa frase. E lá vai o Chico Anísio conversar, tal, etc., porque o censor tinha escrito o seguinte, ele tinha riscado afrescos, colocou uma setinha e escreveu assim: favor usar, rapazes de maus hábitos. O afrescos. Nossa. Afrescos. Em vez de afrescos, por favor, use rapazes de maus hábitos. O que mostrava ali toda a cultura, né, do censor. Mas também Deus, é uma estupidez em dose dupla, né? O negócio. E também o Jô Soares, Marcelo, no seu programa Viva o Gordo, na TV Globo, ele criou, entre 1980 e 82, um personagem que se chamava o Amigo do Gandola. Era um personagem que não tinha nome. O nome dele era o Amigo do Gandola. Ele era conhecido dessa forma. Que era um sujeito para quem as portas sempre se abriam quando ele mostrava um cartão de um amigo seu chamado Gandola. Eu vim aqui para procurar um emprego. O senhor não sabe ler, não? Eu leio bem, leio bem. Eu sou um analfabeto alfabetizado. Pois não parece. O senhor não leu ali que não temos vaga? Li, tá até bonito ali, bom, cartaz, não temos vaga. Mas acontece que quem me mandou aqui foi o Gandola. O Gandola? O grande Gandola? Mas por que o senhor não falou antes? Que o senhor era grande amigo do Gandola? Amigo do Gandola. Eu também sou um grande amigo do Gandola. Foi ele que conseguiu no banco o empréstimo para montar essa companhia de desmatamento. Ele até falou. O Gandola falou, tá falado. Ele falou isso. Ele falou, tá falado. E esse personagem foi censurado? Marcelo, ele só foi censurado, ele ficou no ar bastante tempo. Sim, eu lembro bem. Sim, mas ele só foi censurado depois, ali de muito tempo, quando um censor, talvez sem querer, deve ter aberto um dicionário e descoberto que gandola significa uma espécie de manta usada por militares em substituição ao capote. Olha só, que ideia, hein? Que ideia. Ô Maga, você contou tantos casos aí, e eu tinha uma pergunta para te fazer mais pessoal. Você foi censurado em algum momento da sua carreira? Olha, em televisão, eu sofri uma censura. Eu escrevi um quadro que era, na Praça Nossa, de uma imitação na época, ela era a prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, né? Não era o Tatá, como nós falamos semana passada, da dupla Tatá Escova, né, do Perdidos da Noite, que ele fazia a Marta Suplício. Mas é um outro comediante, o René Van Orden, que imitava a Marta muito bem. E era uma coisa referente ali a bolachas na merenda, né? Porque havia uma coisa que a prefeitura, na época, estava nas escolas municipais, na merenda ela estava dando apenas bolacha. E o Carlos Alberto perguntava para a imitação da Marta Suplicy, e ela falava, não, mas bolacha é normal, né? Porque escola, na hora do intervalo, sempre tem uma briga, rola uma bolacha ou outra, né? Um aluno dá uma bolacha no outro, tal, foi isso. E aí um assessor da Marta Suplicy ligou para o SBT, por acaso fui eu quem atendi, foi eu quem atendeu o telefone, e ele queria falar com o responsável pelos textos, tal, etc., que deveria haver uma retratação, porque aquilo não era, primeiro, que não era verdade, segundo, que
aquilo não era humor, tal, etc, etc, né? E eu falei que tudo bem, que era eu que tinha escrito, e era eu mesmo, e que nós iríamos fazer uma retratação. Obviamente que eu não falei nada para o Carlos Alberto, ele está sabendo hoje disso, e essa retratação nunca foi feita, né? Mas é que eu já tinha ido ao ar. E, só para terminar, eu tenho aqui... Maga, eu achei que aí a retratação era, em vez de falar bolacha, você falou biscoito, que era esse o problema, que não era bolacha, era biscoito. Mas vai, continua. Não, mas aí eu achei um envelope de uma radionovela, que aqui, aos cuidados de Magalhães, e está escrito aqui uma coisa maravilhosa. Você consegue ler, Marcelo? Peraí. Aí. Neste texto tem alterações que não constam no original, censurado. Uia! Foi uma novela, essa novela está aqui em cima, aqui tá, isso aqui é de 1987, chamava Sementes do Amor, né? Eu tive algumas páginas censuradas e tinha uma coisa, quando a página era censurada, você tinha que gravar, né? Então você tinha que escrever na hora. Você pode ver, não sei se dá para ver, que eu colei aqui em cima, eu reescrevi, eu tive que reescrever e colar em cima. Segura mais um pouquinho aí, Maga, eu vou mostrar bem aqui, ó. Aqui. Ó, agora deu para entender. Era um poema e aí está reescrito, aquela parte ali embaixo foi censurada, né? E tinha cenas muito tórridas, né? Na verdade, era a história de um cara que ele era terminal, ele estava no hospital e ele se apaixonava pela enfermeira e ela se apaixonava por ele, né? E ele escrevia, ele era poeta, ele escrevia algumas coisas para ela. E a censura encasquetou com a poesia porque ela achou que era abusada demais. Mas nós já estávamos em 1987. Quer dizer, já era a época da redemocratização, era governo Sarney, né? Mas continuavam pegando no pé de quem escrevia. Então, posso dizer que aí tive dois probleminhas com a censura. Um ficaram sabendo hoje. Se semana que vem eu vier pedindo emprego para você já sabe que descobriram e me mandaram embora lá do SBT. E olha só, e a gente está fazendo esse programa para lembrar tudo o que foi feito para que a gente fica na torcida para que não volte a acontecer, né? Tem gente, como eu disse no começo, flertando com tudo isso, que é uma pena, né? É gente que desconhece o que de fato aconteceu. Sensacional o tema, viu, Maga? O flerte, graças a Deus, muitas vezes não resulta sequer em namoro nem em casamento, né? Então, eu espero que esse flerte fique no flerte, porque é como eu falei, né? Você me falou que fez aquela pergunta aquela hora, qual censura era mais ridícula? E não existe a mais ridícula, né? Porque qualquer tipo de censura é ridícula. Não é isso. Sábado agora a gente tem o Olá Curiosos, como sempre você assiste no Olá Curiosos um trecho do Quem Te Viu, Quem TV. Se você perdeu algum, agora já 80 programas do Quem Te Viu, Quem TV, estão todos disponíveis desde o número 1 no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você ver a hora que quiser. Não vai embora sem deixar o seu joinha, sem deixar o seu comentário e sem também compartilhar com seus amigos, espalhar que nós estamos aqui todas as quintas-feiras ou no dia e no horário que você escolher. Maga, muito obrigado. Até a semana que vem, hein? Marcela, vou mandar uma mensagem para vir para cá, para o pessoal da censura. Mas aí você tem que escrever, ó, nunca mais, Maga. Ó, nunca mais. Mas eu acho que o pessoal que está flertando com a censura deve ter entendido o que eu pensei. É isso. É isso, exatamente isso. Tchau, Maga. Até semana que vem. Sem censura aqui, hein?